Doutor Numa, quais foram as alianças que o Dr. Savimbi fez depois deste recuo à história, depois deste recuo que deixou alguns movimentos sem possibilidades para poder avançar? O que é que o Dr. Savimbi fez na altura? Que aliados procurou para poder manter-se vivo? Olha, a UNITA não se fixou logo nos sul-africanos, não foi o que aconteceu. Depois do recuo, para além da aproximação que a UNITA foi testando de aproximação aos sul-africanos, a UNITA enviou uma delegação à China. Esta delegação era composta pelo Valdemar Pires Shindondo, o Sangumba, o Eunice Sapassa, uma senhora que era da Lima e que era antiga combatente, participou da guerra anticolonial, o mais velho Kandanda, que ainda vive, está no partido, fundamentalmente estes. Se me faltar alguém, com certeza que iremos falar dele lá mais para frente. O Dr. Savimbi enviou estes quadros para a China, a propor que, de facto, a China ajudasse a UNITA a resistir contra a invasão cubana e russa a Angola. Qual foi o resultado desta missão? É que a UNITA, a China, impôs uma condição: da UNITA não se aproximar à África do Sul. Naquela altura, a África do Sul, dirigida pelo regime racista e o apartheid como estrutura ideológica desse regime, era condenado em todo o mundo, e quanto mais no mundo progressista, onde se situava a China. E esta era uma das condições que a China impunha. E quando a delegação regressa a Angola, já na resistência e na mata, ao dar o relatório, havia deste grupo que foi a China, 2 quadros importantes desse grupo que diziam que concordavam que, de facto, a UNITA, para ter alguma aceitação no mundo, devia aceitar a proposta da China, e outros que não tinham uma posição bem firme. Mas apareceu no meio desses quadros, e talvez aqui possamos citar, apareceu o mais velho Kandanda, que ainda vive, que escreve, que dizia que na primeira guerra, na guerra anticolonial, estão aqueles canhangulos que eram retirados da população. Mas todo o esforço que foi feito para receber ajuda da China foi em vão. E foi aqui onde o mais velho Kandanda, que tinha feito a primeira guerra, se apegou. Nós agora entramos para um nível de guerra muito diferente. Uma guerra muito mais intensa, não igual com aquela que foi anticolonial. Portanto, era uma guerra que envolvia tanques, envolvia aviões de guerra, uma artilharia muito mais avançada, e não tínhamos como sobreviver com a ajuda da China. E não só. Os países todos que estão à volta de Angola sofrem de fragilidades enormes dos seus próprios regimes, de capacidade de resistirem de uma ameaça que viesse do MPLA ou de uma outra força que se opusesse a essa ajuda. Então chegou-se à conclusão que o único regime que nos permitiria dar meios e formar tropas era a África do Sul. Portanto, se isso não mata a nossa concepção de mundo, a nossa concepção de política, a nossa concepção de Estado e de soberania, se isso não mata, essa aliança circunstancial fosse aproveitada. É assim que muitas das contradições que viemos ter na própria UNITA muitas delas têm dessa gênese de bifurcação de posições, de uns quererem que fôssemos para
fôssemos para a China, uma China que não sabíamos até onde chegar, e de outros que achavam que tínhamos aqui uma ajuda que era muito mais segura. E só para lhe dizer que nós tivemos, de facto, um caso, já em 1974, mais ou menos por aí, a China ter enviado um barco com material de guerra até a Tanzânia, e esse barco ter sido aprisionado pelo governo tanzaniano, que não sabemos para onde mandou este material. Portanto, já tínhamos tido uma lição. O Dr. Savimbi fez tudo e foi isso que permitiu salvar o espírito dos acordos de Alvor, porque já naquela altura o espírito de Alvor era a formação de um Estado multipartidário. Doutor Numa, General Numa, neste caso, o que é que levou Jonas Savimbi, os motivos, neste caso, que levaram o Dr. Jonas Savimbi a escolher a Jamba como bastião da UNITA? A formação do Dr. Savimbi como militar, como sabe, o Dr. Savimbi fez esse percurso de estudante, passou por Lisboa e, com a ajuda dos americanos, aquela saída massiva de todos os estudantes, a maior parte dos estudantes angolanos que estavam ali, que já estavam ligados aos movimentos ao pensamento de libertação, e ajudados pelos Estados Unidos, muitos saem clandestinamente e uns vão para a Argélia, outros vão para a França, outros vão para a Suíça e semeiam-se um bocadinho por aquele espaço geográfico que permitiu aproximar o espaço próximo Angola para desenvolvimento da guerra de libertação. Foi neste quadro que o Dr. Savimbi, saído deste contexto, começa a aproximar-se de qual dos movimentos seria aquele que serviria a sua visão sobre Angola. E o Dr. Savimbi vai para a UPA, aconselhado por amigos do Quênia. Já dentro da FNLA, o Dr. Savimbi começa a pensar ou começa a tentar introduzir a sua perspectiva de luta revolucionária, e a perspectiva do Dr. Savimbi era de que os dirigentes todos dos movimentos de libertação deviam ficar no interior do país para viverem as agruras da luta de libertação junto da população que queriam libertar, aprender com esta população, ensiná-la também, e isto daria maior segurança e aceleraria mais os processos de luta contra o colonialismo. Nenhum deles estava disposto a isso. Nem o MPLA, que estava em Brazzaville, estava disposto a enviar Lúcio Lara, Agostinho Neto e outros dirigentes para o interior do país. Nem o mais velho Olden Roberto, Congola Cabango e outros dirigentes estavam dispostos a irem para a Serra da Mucaba e outras para resistir, para ensinarem a luta e também resistirem no interior. Cansados, este grupo que pensava assim abandonou a FNLA. Não fizeram luta para serem os dirigentes principais da UPA, não saíram para começar, para dar corpo à sua forma de pensar. Foi em Brazzaville, em 1964, que surge o primeiro manifesto da formação da própria UNITA. E passados de 64 a 66, há discussões, há procura de aliados, bateram-se todas as portas, bateram-se as portas do Ocidente, bateram-se as portas do Oriente, mas com a ajuda do Egito, a única porta que se abriu é a porta da China. E foi para ali onde embarcaram os primeiros militares, foram treinar a China.
Os primeiros militares também faziam parte o general Kamalata Numa? Não. Eu sou já da geração de 74. Aqui. Politicamente e economicamente, como é que a Jamba era administrada? Bem, não lhe respondi completamente. Os motivos que levaram o presidente e vou exatamente juntar esta última pergunta com a anterior, que não concluí. A concessão trazida do treino da China era de que as forças revolucionárias devem crescer de forças pequenas até que se agigantem ao nível de forças maiores para poderem derrubar as forças opressoras. Este crescimento passa por concessões de luta revolucionária. A primeira fase é uma fase de guerrilha dispersa. Guerrilha dispersa que povoa todo o país. A segunda fase é que a guerrilha dispersa não deve durar muito tempo. Não deve durar muito tempo. Ela tem de criar espaços onde se formam bases de apoio revolucionárias, em que se assenta uma administração de toda a revolução, bases semi-consolidadas noutros espaços, que não são aquelas que saem de um dia para o outro à procura de sítios para se esconder, mas que também se estruturam ali instituições de saúde, instituições de ensino, instituições de agricultura, etc., e também de um ensaio daquilo que se pretenderá fazer no futuro. E é assim que, para a escolha dessas localidades, é necessário escolher áreas inacessíveis. E a Jamba foi exatamente esta área. Nós fizemos a primeira experiência da escolha desta base revolucionária de apoio na área do Luatuta. E a UNITA teve que sair desta área através de uma ofensiva em 1978, que levou a UNITA a ir para a área da Jamba, onde definitivamente se fixou. Tanto a Jamba, o MPLA tentou durante toda a Revolução para tentar chegar em Mavinga, chegar a Jamba, nunca conseguiu, porque era mesmo uma área inóspita e de difícil acesso, até hoje. E como é que era politicamente administrada a Jamba? Olha, a UNITA criou uma administração, criou um aparelho, uma direção, e esta direção estava assente na direção do próprio partido, com órgãos deliberativos, como Comitê Central naquela altura e o Biro Político, que instituíram as forças, que sustentaram a formação das Forças Armadas, a administração e outras estruturas. E o Dr. Savimbi era o presidente que geria essas estruturas. E outros quadros que foram para a administração, os mais velhos punas eram do Secretariado-Geral, outros quadros que dirigiram a administração, a justiça, a agricultura, como foi o caso do Salupete, depois de formado lá fora, e as oficinas que se formaram, as logísticas, etc. Portanto, foi um aparelho muito... Havia mesmo um governo e com um sindicato. Um dos quadros que dirigiu esse sindicato por muito tempo é o companheiro Franco, Marculino Nhani, hoje é deputado da Assembleia Nacional. Ele foi deputado e tem mesmo também essa cultura de sindicalista até hoje. Mas a idade também vai já fazendo o seu caminho. Mas foi aquele que dirigiu o Sintral, o Sindicato dos Trabalhadores da UNITA nas Terras Livres. Portanto, havia essa estrutura de jornalistas, com o caso da Rádio Despertar, depois o site do partido,
o jornal, a revista Quacha, que saía em Portugal, nós também recebíamos aqui no interior, e também a edição de determinada literatura, que o próprio presidente escrevia, etc, etc. Portanto, havia uma dinâmica de um Estado nas condições da guerra revolucionária. Havia. Quais eram as fontes de receitas que faziam funcionar o governo na Jamba? Olha, para além das ajudas que nós recebíamos da África do Sul, a UNITA negociou, com certeza, com os sul-africanos, condições que nos permitiam obtermos alimentação para as tropas, condições que nos permitiam dar treinamento, condições que nos permitiam obtermos munições, fardamento, etc, etc. E até condições que nos permitiam dar bolsas a alguns estudantes que foram para a África, muitos países africanos, outros que foram para a Europa. Portanto, este era um esforço. O outro era o de contar essencialmente com nossas próprias forças. A UNITA criou uma estrutura de recursos, de procura de recursos, como foi o caso da madeira. Nós cortávamos madeira e vendíamos à África do Sul e outros países que quisessem. Também nós buscávamos recursos de pedras preciosas, como diamante e outras pedras, que nas áreas mais consolidadas a UNITA foi procurando. Tudo isso deu algum capital para a UNITA ter liberdade para aguentar não só o seu compromisso com a diplomacia. A UNITA tinha bons diplomatas, foi muita pena o MPLA não ter aproveitado o máximo desses diplomatas, e porque foram exímios. Temos os casos dos mais velhos que andaram na diplomacia, como é o caso do mais velho Mulato, o mais velho Candanda, o mais velho o camarada Gato, o Alcides Sacala, o atual presidente da UNITA, o Adalberto Costa Júnior, portanto, muitos outros, o mais velho do Cunene, portanto, todos estes companheiros passaram pela diplomacia e fizeram o melhor que puderam. Portanto, bons quadros. Portanto, a UNITA obtinha os recursos para a sua sobrevivência desta forma. Até que, quando em 1982, com Reagan, a emenda Clark é suplantada e a UNITA também passa a receber ajudas, portanto, ajudas dos americanos. Mas também nós tínhamos ajudas de muitos países do Médio Oriente, áreas dos petróleos. Tínhamos alguma ajuda. E muita dessa ajuda não chegou à UNITA, porque havia alguns embaixadores, sobretudo um companheiro, que não vou citar aqui o nome dele, que recebia desses espaços dinheiro que nunca chegou à direção. Até uma vez dessa, o Dr. Savimbi ficou engasgado. Quando lhe perguntaram, quando foi lá fora, algum desses países perguntou se a ajuda que tem sido enviada tem chegado. O Dr. Savimbi, não, tem chegado, mas não. Esse dinheiro foi bem usado ou mal usado por esse nosso companheiro, que até neste preciso momento não está conosco, está do outro lado. Okay. Muito obrigado, Dr. Abílio Kamalata Numa, general da UNITA, e Abílio Kamalata Numa está aqui no Especial Hora H, hoje, hoje, 4 de junho de 2025. Olhando para, general Kamalata Numa, olhando para os acordos de Alvor de 15 de janeiro de 1975, o que é que falhou entre os três movimentos, MPLA, FNLA e a UNITA? O que é que falhou para que se concretizasse os acordos que aí foram firmados? Eu acho que o que falhou é conhecido. Portanto,
a dualidade causal da existência das coisas, no ponto de vista filosófico, é o que está na base dessas lutas permanentes. Portanto, o feio, onde está o feio, há o bonito. Onde está o mau, há o bom. Onde está o alto, está o baixo. E nós, para Angola, tivemos esta concessão de Estado pós-independência. Aqueles que pensam, a UNITA sempre pensou, que para a África de multiplicidade de ser e estar, a única forma de construção segura de um Estado é aceitarmos que não exista ninguém que diz que eu é que tenho a razão. Eu é que sou o dono de todos e vocês vão seguir. A UNITA parte deste pressuposto. Então, o regime democrático, e aqui deixo mais um aviso, uma democracia consensual, que é aquela que se prega no panafricanismo, não serve nem à extrema-direita nem à extrema-esquerda. A democracia é filosofia do centro, que busca consensos para construir o que se pretende. Portanto, é desta filosofia de dualidade causal das coisas que nos separou, porque o MPLA pensou que o Estado de partido único, onde eu sou o único e os outros todos obedecem, era a única forma de impor política num Estado africano. E isto discriminou a existência de outros atores, discriminou, porque esses que pensaram assim foram buscar os seus étnicos e os seus filosóficos, os seus raciais, para serem os donos de um projeto de sociedade. E mesmo aqueles que seguiram a essa filosofia, não estando no centro da sua forma de ser, no centro de serem os donos deste corpo, também ficaram discriminados. Hoje, esta elite que pensou assim, transformou-se em patrimonialista, sugou tudo do Estado para bem próprio e deixou até aqueles que lhes seguem de fora. Hoje temos um país em que uma minoria é muito rica e a maioria da população, membros do MPLA, não do MPLA e de outros partidos da sociedade civil, na indigência e a viver, muitos deles, em situações difíceis. Portanto, a razão que nos separa é esta. O MPLA nunca quis a democracia e nunca vai querer a democracia. Não vale a pena estarmos aqui a sermos ingênuos que algum dia o MPLA vai se abrir e vai dizer, epá, agora aceitamos a democracia. O MPLA nunca vai aceitar o regime democrático. Nunca. O MPLA nasceu assim e o MPLA vai só sobrar assim, como já não existe hoje. Hoje deixou de existir como partido. Ela já não existe. O que existe é o Estado que está aqui a suportar o MPLA. O MPLA vive da teta do Estado. Agora, como partido, o MPLA não é nada, não existe. Não existe. Portanto, é difícil comparar a UNITA com outros partidos ou antigos movimentos de libertação. É muito difícil. Okay.